demais membros da mesa. Arrependimento não é a palavra certa, né? Lógico que a gente se entristece, que nós temos todo um trabalho de conscientização dos torcedores, de austeridade frente aos atos de violência, inclusive essa punição que foi liberada na sexta-feira é um exemplo, tá? Só que é muito importante que o torcedor tenha em mente que o juiz ele não pune nem revoga punições por vontade pessoal. Ele o faz com base na legislação de regência, né, dentre as quais eu destaco o Estatuto do Torcedor. As punições de torcidas organizadas hoje, elas não têm natureza criminal, elas têm natureza cível. Então, não há possibilidade de o juiz criminal, como é o meu caso, atuando nestes casos especificamente, punir criminalmente as torcidas organizadas. Isso é uma deficiência da nossa legislação criminal, contida inclusive no Estatuto do Torcedor. Para compensar esta fragilidade da nossa legislação, foi feita uma construção jurisprudencial, que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, pela qual nós aplicamos a suspensão das torcidas organizadas como medida cautelar vinculada ao processo de investigação do processo criminal, ou seja, até a apuração individual de quem praticou a infração penal. Evidentemente que quando esse processo de apuração ele se encerra, não há mais fundamento para se manter a punição da torcida organizada. Foi exatamente o que aconteceu no caso das manifestações do CT. O Ministério Público e a polícia estavam fazendo um processo investigatório, mais precisamente o Ministério Público recebeu a colaboração do Departamento de Torcidas do Grêmio e das lideranças das organizadas, que é uma coisa muito alvissareira e positiva, e indicou os responsáveis pelos atos de violência e tumulto naquela manifestação. Obviamente que com a conclusão do processo investigatório, não há mais fundamento para manter a punição das torcidas organizadas, que se mantido seria um ato abusivo do Poder Judiciário. Por esta razão, houve esta liberação das torcidas. Agora, como já disse, isso é um processo dinâmico, o futebol é dinâmico, o jornalismo é dinâmico, a vida é dinâmica. Se novas infrações foram cometidas, isso abre ensanchas para uma nova apuração e, consequentemente, novas suspensões da torcida organizada, ainda que como medida cautelar, né? Para se extinguir ou para se suspender uma torcida organizada como medida punitiva, stricto sensu, tem que ser feita uma ação civil, teria que ser movida pelo Ministério Público para extinguir essas torcidas, o que não está em andamento neste momento, mas também não se descarta, isso depende da autonomia e da iniciativa do Ministério Público. Doutor... Então, respondendo, então, não me sinto arrependido porque cumpri a minha obrigação como magistrado de aplicar a lei ao caso concreto, e o Estado natural é o Estado de liberdade, as torcidas são tuteladas juridicamente, têm direito de funcionar até que sejam extintas, portanto, eu fiz o que tinha que ser feito, né? As do Internacional estão liberadas, porque também estavam punidas, né? Estão punidas, temos torcidas do Internacional que estão punidas, se não me engano é uma torcida que está punida e uma do Corinthians, do jogo entre Internacional e Corinthians, aí na semana passada. E aí cumpre no Grenal? Ainda cumpre? Sim. Ainda cumpre. Estão cumpridas, enquanto não se concretizar a formação da opinião delitiva pelo Ministério Público, que se faz após as investigações, elas continuarão punidas. Serginho Schiller. Continuarão suspensas.